Boa tarde, gente. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço ao convite do meu irmão Fred e da responsabilidade que é, né, falar para a Casa de Maria, falar das palavras de Jesus já é uma responsabilidade tão grande. E agora, sendo a primeira vez que eu começo a fazer isso assim, via internet, dá um nervoso a mais. Mas certamente os amigos espirituais vão nos amparar e vão me sustentar, que eu estou precisando. Bom, nós temos passado, nos últimos tempos, por muitas aflições. A Terra ainda não é um planeta de regeneração, um mundo de regeneração. Ainda há muita aflição aqui na Terra. Por conta disso, nós lidamos com dores o tempo todo, sofrimento, dores atrozes, coisas que a gente fica se perguntando como é que isso pode acontecer, sendo Deus tão bom e tão misericordioso. E também, agora, com essa onda de coronavírus, com essa pandemia, em que estamos aí todos presos dentro de casa, a aflição toma conta de nós. O Evangelho já fala disso desde sempre, né? Desde quando foi inscrito, porque a aflição faz parte da natureza humana ainda, porque não somos espíritos puros, ainda estamos num processo de evolução. E aí, com esses últimos dias, com essa atribulação toda, nós ficamos a pensar, caramba, muitas mensagens surgem, né, dizendo que é do período mesmo, que isso tem que acontecer para fazer uma limpeza no planeta Terra e chegarem aqui espíritos mais adiantados. Tudo bem, mas nós ainda estamos na condição de aflitos. Normalmente, quando nós olhamos assim, um irmão que nasceu sem o pé, o outro que nasceu sem a perna, o outro que nasceu com cirrose, o outro que perdeu tudo na vida, ou seja, os sofrimentos da vida, nós ficamos nos perguntando como é que pode, né? Como é que pode? Tanta dor, tanto sofrimento e Deus tão bom fazendo isso? O Espiritismo Consolador vem nos esclarecer que há justiça nas aflições. Há justiça nas aflições porque Deus é justo e bom. Se as aflições não são de natureza atuais, uma causa ela deve ter numa vida passada. Todo mundo aqui, enquanto espírita, aceita a ideia das encarnações, da pluralidade das existências. Nós não nascemos num instante em que a nossa mãe dá o parto. O nosso espírito já vem de antes, o que nasce naquela hora é o corpo. Então, se nós fazemos de tudo para manter uma vida correta, se nós fazemos de tudo para evitar erros que possam vir a nos prejudicar, e ainda assim nós sofremos com tudo isso, a causa, que sempre tem uma causa, deve ser numa vida anterior. Por exemplo, causa de vida... Não, vou voltar. Causa de vidas atuais. Por que nós sofremos? Um filho que dá desgosto para o pai. Quem sabe lá atrás, quando esse filho ainda era uma criança, o pai não deu os devidos cuidados para ele na educação, não cortou enquanto era cedo ali as suas más tendências, e hoje em dia o filho dá problema. Quem sabe o pai não deu um mau exemplo. Tá aí. Vamos lá. Perdi tudo. Tinha lojas, tinha meu comércio, tinha minhas coisas, ou nada disso, ou então me endividei tanto que cheguei à falência total. Mas se a gente for fazer um exame de consciência, será que eu não sou um perdulário? Será que eu não saio gastando dinheiro aí à torto e à direita e mais do que ganho? São causas atuais, né? Não dou sorte no casamento. Casamento é um inferno. Mas será que esse casamento foi feito pelo amor? Ou foi uma coisa assim mal planejada que aconteceu? E isso não é julgamento. Cada um toque na sua consciência. São ideias que surgem. Cada um com sua consciência. Agora, se eu não fiz nada disso, mas de repente o meu infortúnio é que eu nasci com um problema no fígado danado, eu tenho uma gastrite, um sofrimento, uma agonia. Quem sabe lá atrás eu não fui alcoólatra? Quem sabe eu não bebi um veneno? Então são coisas que nós trazemos no nosso planejamento
reencarnatório que nós não podemos fugir. E isso não é um castigo. Não é um castigo, é apenas o resgate dos nossos débitos. Nós devemos entender essas aflições como uma oportunidade de resgatar os erros do passado. É como se tivesse um credor ao qual nós devêssemos 100 mil reais e ele falasse assim, ó, se você me pagar 1.000 reais hoje, amanhã, eu vou te perdoar a sua dívida. Quem é que não ia ficar satisfeito, não ia correr atrás desse dinheiro de tudo que era maneira? Ia ter um sacrifício danado, mas ia pagar. E assim é a nossa relação com Deus. Deus espera e permite o momento certo para a gente pagar. Mas acontece que quando chega a hora de pagar, nós reclamamos, a gente pula para um lado e pula para o outro, e maldiz a vida, e fala mal do outro, e reclama, e se faz de vítima. E o Espiritismo vem nos esclarecer que na verdade não é por aí. Não é por aí. Se Deus é Pai bom, justo, misericordioso, a bondade, Ele não quer o nosso mal. Se nós estamos passando por isso, cabe a nós uma coisa que também está lá no Evangelho: o bem e o mal sofrer. Porque quando Jesus disse assim, bem-aventurados os aflitos, lá no seu sermão, lá no monte, na montanha, Ele não estava querendo dizer qualquer aflito. Porque de aflito o mundo está cheio. Não tem uma pessoa na Terra que não sofra alguma aflição. Aquele rico que a gente almeja tanto e fica querendo ser rico também, né? Porque vê aquelas coisas todas, aquela pessoa tem uma aflição. Pode não ter aflição por conta de dinheiro, mas tem uma aflição. Todos nós temos. Então Jesus falava isso, mas não era para todo aflito. Era para o aflito que sabe passar pela aflição. O aflito que está na dificuldade, mas ele enfrenta ali, ó, com resignação. Ele enfrenta com coragem, porque não são fáceis. Não estou aqui dando uma de espírito superior. Não são fáceis as dificuldades, mas a gente tem que ter resignação. O aflito que passa pelo sofrimento fazendo a sua prece. Mas a prece com fé. Não é a prece da boca para fora, a prece... acabou, fiz a prece, por obrigação para dizer que fiz a prece e Jesus vai socorrer. É o que faz a prece confiando. Mas também não é ficar toda hora, Jesus, já fiz a prece, já fiz, hein? Já fiz a prece, Deus, já fiz, não vai acabar não. É fazer e confiar que vai terminar no momento que ele achar que tem que terminar. E passa tão rápido. Nós reclamamos, eu reclamo tanto. E a vida essa experiência agora é um pontinho de areia em toda a eternidade. Mas nós temos que assimilar esses ensinamentos espíritas para o dia a dia. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós somos seres espirituais na experiência carnal. Mas a gente pensa o contrário, tanto é que nós ficamos com medo danado da morte. A não ser o Fred, mas eu fico com medo danado da morte. A gente fica, né, preocupado, caramba, vou sair, como é que vai ficar minha família e como é que vai ficar aquilo ali. Mas a gente esquece daquela passagem que é falado que Deus cuida do lírio do campo, que cuida do passarinho. Como é que não vai cuidar de nós, gente? E nós ficamos desesperados, né? Não estou dizendo que é para perder de todo o cuidado, que é para viver assim ao Deus dará, sem se precaver com nada. Não é isso. Mas fazer a nossa parte confiando sempre em Deus, acreditando na sua misericórdia. Se o sofrimento vier, não maldizê-lo, procurar entender por que aquilo está acontecendo, porque não é para isso que o Espiritismo veio, para nos consolar, para trazer palavras que nos ensinem a superar essas dificuldades, a passar com serenidade, se não com a serenidade plena, mas com uma certa serenidade, sem desespero, porque se já aconteceu, foi porque Deus permitiu. Então, vamos seguir com calma. E nós, nesse nosso olhar assim muito terra a terra, nós enxergamos a desgraça em tudo. Uma pessoa morre, uma desgraça, como se morrer não fosse natural. Uma pessoa perdeu o seu ente querido, dói, é chato, ainda mais se o ente querido for uma criança. Mas aí o que nos dizem os espíritos superiores? A vida verdadeira não é aqui na Terra. A vida verdadeira é no plano espiritual. Quem garante que essa pessoa que desencarnou não vai chegar lá do outro lado repleta de glória? Por que Deus não pode ter achado que chegou?
Chegou o seu tempo, você já cumpriu sua missão, volte, está tudo certo. Ou então, rapaz, esse homem aí vai fazer muita coisa errada, é melhor interromper essa encarnação dele, porque senão ele vai se endividar ainda mais. Nós não entendemos os desígnios de Deus e ficamos enxergando desgraça em tudo, porque nós enxergamos o momento, mas não a consequência daquele momento. Mais uma vez eu volto a dizer que não são fáceis. Por exemplo, uma pessoa que perde tudo, perde a sua casa construída por anos, anos e anos e anos e anos, e vai lá e perde na enchente, e depois reconstrói, e vem uma enchente e leva tudo de novo, um desabamento. Mas aí a gente para pensar e vê nos dias atuais esse pessoal aí de tráfico de drogas, de milícia, expulsando as pessoas das casas delas. Ué, esses irmãos estão tirando as pessoas dos seus lares. Não seria justo, não sou Deus, mas não seria justo, pelo modo assim racional, que numa outra oportunidade eles perdessem também os seus lares? E aí Deus, como é sábio, não usa da violência do outro, não precisa dos homens agindo com violência, mas ele usa da força que ele tem, da natureza, do nosso próprio descuido, com as ruas, com saneamento básico, com tudo isso, que faz com que o irmão venha resgatar. Então a gente fica ali tentando entender o motivo daquilo tudo, quando nós temos um olhar muito pequenino. Muito pequenino, nós precisamos ser mais humildes, mais submissos. O Divaldo uma vez conta no livro, que uma vez ele foi fazer uma palestra lá na Guatemala, e quando ele estava para sair, caiu um temporal que ele não conseguia sair de jeito nenhum. E ele começou a reclamar, e mesmo assim ele foi. Quando chegou lá, ele teve uma das experiências mais lindas da vida dele. Huracan, o deus lá, vamos dizer, o dirigente espiritual da Guatemala surgiu para ele e fez uma mensagem, e ele, através desse irmão iluminado, conseguiu curar várias pessoas. Quando ele saiu, Joana de Ângeles chamou ele a atenção e falou: jamais critique a divindade, jamais critique Deus, você não sabe de nada, nós não sabemos de nada. Então tudo que Deus faz tem o seu princípio. Cabe a nós fazer a nossa parte. As desgraças nós enxergamos e nos deixamos debater com traição, com emprego perdido, com dívidas, coisas que machucam, mas que não são o mais importante da vida. Nós temos que ter sempre na cabeça que a desgraça maior, por exemplo, seria chegar lá, retornar ao plano espiritual, sem nada na bagagem. Porque aqui nós perdemos isso tudo, é um contratempo danado, é um transtorno danado. Mas se a gente mantiver a fé, a confiança na vida futura, nós vamos saber que vamos chegar lá do outro lado livres daquele débito. Mas, falando assim em aflição, o que nós temos feito para amenizar esse momento de aflição? Será que nós temos que ficar só em casa pedindo a Deus, fazendo oração, assistindo live e pedindo? Mas o que nós temos feito? Será que nós já demos uma cesta básica para ajudar o irmão? Será que nós já demos um item que seja de uma cesta básica para ajudar um irmão que está em necessidade sem poder trabalhar? Será que nós já visitamos um enfermo? Será que nós já enviamos palavras de carinho? Será que nós já conosco mesmo, será que nós, para aliviar a nossa aflição, será que nós procuramos coisas sadias dentro de casa? Uma música sadia, que é leve, um entretenimento sadio. Será por que a gente não pega e começa a fazer máscara para doar para as pessoas que não têm, como um gesto muito bonito da Liliane e da Isabel, lá do Centro Pai Congo de Cambinda, muito bonito, e outros irmãos também, trabalhando no anonimato. Desgraça maior vai ser essa de chegar na espiritualidade e não ter nada para mostrar. E aí, de repente, quando acabar isso tudo, nós voltaríamos a ser os mesmos de antes, egoístas, sem pensar no próximo, e quando viesse a próxima aflição, que é bem provável que venha, porque a vida aqui é assim, a gente vai voltar a ficar só pedindo a Deus. E de que vale o espiritismo? De que vale o estudo que nós temos? Nós temos que confiar, acreditar que as palavras de Deus são para nos sustentar. Tudo bem que a gente reclame aqui, reclame ali, mas nós não podemos nos entregar a isso, a melancolia, a ficar ali sem força para nada, porque Deus não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, que a gente pense na verdadeira desgraça. Vamos fazer o contrário, vamos pensar na felicidade real.
Já que o tema da palestra é a desgraça real, vamos pensar na felicidade real. O que de felicidade real eu posso ter para a minha vida? São as emoções, é o amparo ao amigo, o resto é passatempo. Sinceramente, não é que eu seja nada, uma mãe Ísia da vida, não, uma irmã Dulce, não. Eu estou muito longe disso. Mas eu falo para eu mesmo tomar consciência de que a maior alegria que tem é dar a mão ao irmão em necessidade, retirar o irmão da aflição, retirar o irmão da agonia, uma pessoa que está lá sem ter saída. E a gente pode, se não for com dinheiro, com a palavra amiga, com um gesto de carinho. Então eu rogo a Deus que nós possamos, muito humildemente, passar a ser mais atenciosos com a realidade da vida espiritual, com a certeza de que nós voltaremos para lá, mas que nós vamos fazer de tudo para pelo menos ter a consciência tranquila de que voltamos tendo feito o nosso melhor, de que pedimos o amparo de Jesus sempre, de que procuramos ser pessoas que não vamos fazer mal para ninguém. Porque se as causas das nossas aflições podem ser das vidas, da vida atual, arrumei agora, pode ser da vida passada, a gente tem que pensar no seguinte: então, o momento ideal é o agora, é o momento presente. Por quê? Porque nesse momento eu posso expurgar as minhas faltas do passado, com o sofrimento que Deus vai me colocar, e eu posso preparar o meu futuro brilhante. Eu posso preparar o futuro de maneira que eu chegue lá na frente e não tenha tantos débitos assim, pelo menos, para resgatar. Então agora o presente, não é esperar para amanhã. Vamos pensar assim: será que tem alguém aqui perto de mim que está precisando de alguma coisa? Esse exercício diário. Será que, sem esperar assim, uma campanha para fazer uma cesta básica, se oferecer, será que não tem alguém que está precisando de uma palavra amiga? Poxa, fulano tem tempo que sumiu, vou dar uma palavra amiga com ela. Para que essa seja a nossa felicidade real e nós possamos chegar lá no plano espiritual com paz no coração. Porque Deus é Pai bom e misericordioso, eu tenho certeza que Ele vai nos receber da melhor maneira possível. Me perdoem, eu fiquei meio enrolado por conta da produção aqui dos bastidores, mas fiz tudo de bom coração. Agora eu vou fazer a prece. E eu gostaria de fazer a prece falando um poema que eu não sei quem são os atores, mas eu sempre escutei. É uma música que eu escutei num centro que eu frequento também, chamado Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro. E é uma música muito bonita, que fala de Maria, a mãe de Jesus. Então, eu convoco aos amigos para agradecermos a Deus a misericórdia dele e por esses momentos de paz, os quais nós temos que dar muito valor. Por esses momentos em que estamos com saúde, graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Por esses momentos que estamos em casa, mas que estamos com nossa família, que esperemos com paciência, com resignação. Maria, Mãe de Jesus, doce nome que traduz amor e redenção. Rogamos a Jesus, ó Mãe querida, tua proteção para a nossa vida. Dá-nos teu amor e o teu carinho e nos ilumina o caminho. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, estrela divina de amor e de luz, nós te amaremos por toda a vida, ó Mãe querida, Mãe de Jesus. Graças a Deus, que a paz de Deus esteja conosco, muita paz a todos, fiquem com Deus.